Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Fala, meu povo, boa tarde. Começa mais um programa Resenha de Artilheiro, o seu programa de toda segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Vamos falar sobre aquilo que rolou no final de semana, por exemplo, a conquista do Tricolor de Aço na Copa do Nordeste, tricampeão da Copa do Nordeste. Vamos falar também sobre o jogo de hoje do Ceará Sporting Clube, às 19 horas. Vamos falar sobre Série C, Série D, muita coisa bacana a partir de agora na sua televisão. Então vem com a gente acompanhar tudo que rolou. Ah, rapaz, também vamos falar sobre as meninas do Fortaleza Tritões que conquistaram vaga para a superfinal da Copa do Brasil, do Flag Futebol Feminino e muito mais. Hoje nos comentários, pela primeira vez aqui no Resenha de Artilheiro, Joyce Maciel. Satisfação de receber aqui no Resenha de Artilheiro pela primeira vez. Muito obrigado pela sua disposição, disponibilidade, que possamos bater um papo sobre o mundo do esporte. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Vamos falar aí sobre o futebol cearense, né? Eu espero que seja uma conversa bastante proveitosa com o resultado ali do Fortaleza ontem, o tricampeonato. E hoje tem ali o Ceará que pode terminar ali no G4 e quem sabe até na liderança, dependendo de alguns resultados. Pois é, rapaz, o Ceará hoje, que é o quinto colocado, a gente vai falar sobre isso, pode chegar à liderança hoje, no final do dia de hoje, caso vença e o Goiás não pontue, tá? Quero deixar aqui um abraço para toda a rapaziada que nos acompanha na TV Câmara Fortaleza, no canal do YouTube do Resenha de Artilheiro e também no site da Câmara Municipal de Fortaleza. Deixo aqui os meus agradecimentos para a turma que assumiu o programa na semana passada. Eu não estava em condições, vocês souberam aí, e agradeço aí as palavras de conforto que todos desejaram, né, dispensaram sobre a minha vida e a minha família, tá bom? E eu me preocupo com uma pessoa especial. Cláudio Costa saiu de casa na sexta-feira, sábado estava comemorando não sei o quê, domingo assistiu o jogo do Fortaleza, hoje está direto aqui na TV Câmara Fortaleza trabalhando. 3 dias que ele não aparece em casa. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, meu Deus do céu. O Fortaleza é tricampeão da Copa do Nordeste. A conquista consolida ainda mais o Tricolor de Aço como o time mais vitorioso da região nos últimos anos. Ainda mais, ganhou 2,1 milhões de reais pela taça. No âmbito geral, embolsou 6,6 milhões no torneio. Empurrado por uma apaixonada torcida, o CRB pressionou o Fortaleza desde os primeiros minutos e essa postura agressiva deu resultado aos 20 minutos da etapa final, quando o centroavante João Neto aproveitou bola que sobrou após bate-rebate na área para conferir. A partir daí, o Galo da Praia forçou ainda mais as jogadas de ataque e a estrela do jovem atacante João Neto voltou a brilhar aos 41 minutos, quando recebeu na pequena área e bateu colocado para igualar o marcador. Com a vitória de 2-0 do CRB, perdurou até o final do segundo tempo e o título foi decidido nas penalidades máximas, com o Fortaleza vencendo por 5-4. E eu quero agora a Joy Maciel para a gente conversar sobre esse título do Fortaleza. A gente lembra, Joyce, que o Fortaleza fez uma campanha ruim na primeira fase, afinal de contas, se classificou com apenas 8 pontos no seu grupo, o que se tivesse, esse se é cruel, né? Mas se tivesse no grupo A, ele seria o lanterna da competição. Números ali que correspondem ao lanterna do outro grupo, mas o fato é que passou, o Bahia foi líder com 18 pontos, o Fortaleza estava com 8, mas o Fortaleza, nas eliminatórias, foi desclassificando cada um dos seus oponentes até chegar à grande final contra o CRB. Sim, eu me lembro, a primeira fase da Copa do Nordeste foi uma coisa assim, bem gritante entre um grupo e outro, né? Porque realmente o grupo do Ceará, ele estava com uma pontuação bem maior e foi destacado isso, que o Fortaleza, se realmente ele tivesse no grupo A, ele não teria passado. Mas o Fortaleza passou e o que muitos torcedores falaram, que foi uma vitória, um tricampeonato de superação, né? Foi mais um momento de superação. Até na final, o primeiro jogo, o Fortaleza jogou muito, mas já no segundo jogo meio que decepcionou a torcida, podemos dizer assim,
porque uma vantagem de 2-0, venhamos e convenhamos, é uma boa vantagem. Jogando fora de casa, tudo bem, mas eu acho que nenhum torcedor do Fortaleza esperava que ele receberia um 2-0 e levar para os tão temidos pênaltis, que tem sido algoz tanto do Fortaleza quanto do Ceará. Mas, coincidentemente, ambas as equipes, elas acabaram seus traumas nos pênaltis exatamente na Copa do Nordeste. Coincidentemente, se você lembrar, em 2023, o Ceará venceu o primeiro jogo, perdeu o primeiro, levou para os pênaltis e venceu no tão temidos pênaltis, também fora de casa. Mesma coisa que o Fortaleza fez esse ano. Fortaleza que chega à final, como você pontuou, destacando, com uma vantagem de 2-0, né? Poderia perder por um gol de diferença, que ainda assim seria campeão, mas sofreu no segundo tempo. Inclusive, eu fiquei sabendo aqui, antes de a gente entrar no estúdio, talvez o principal motivo pelo qual isso aconteceu. Porque no primeiro tempo, o Filipeta, conhecido como Mick Jagger, ele não estava assistindo o jogo, sabia? No segundo tempo ele assistiu, Fortaleza perdeu por 2-0, mas ele foi passear com o cachorro dele nos pênaltis. Foi o que ele disse, ele estava assistindo o jogo, mas aí quando ele viu que já estava indo 2-0, ele resolveu passear com o cachorro e deu a sorte para o Fortaleza poder ir para os pênaltis e conseguir vencer. Ainda bem, né? Ainda bem. Agora, deixa eu te dizer, mais uma vez, cara, o João Ricardo salvando o tricolor, né? Porque no final do jogo, salvou que seria o terceiro gol que daria o título para o CRB. De novo, mais uma bela participação do João Ricardo. O João Ricardo, ele é um excelente goleiro, não, desde os tempos do Ceará também. Verdade. Acho que foi uma grande perda para o Ceará e um grande triunfo para o Fortaleza conseguir contratar ele. Eu acho que algumas pessoas até criticaram ele no final do Cearense, a questão e tudo, mas eu vejo muito que meio que aquilo, quando é para ser, não tem jeito, né? Mas eu acho, sim, o João Ricardo um excelente goleiro e, mais uma vez, ele salvou o Fortaleza. Ali, aquele gol, com certeza, acredito eu que a pressão que a torcida do CRB estava fazendo. Caso o CRB marcasse o terceiro, provavelmente o Fortaleza não conseguiria marcar um gol, já que passou o jogo inteiro sem conseguir marcar. Ele realmente salvou o Leão do Pici. É isso. Em contrapartida, nos pênaltis, foram eficientes, todos os batedores do Fortaleza bateram e bateram bem, inclusive o Hércules, mais uma vez, uma excelente batida, e o Zé Wellison de novo fazendo gol, né, de pênalti, muito eficiente naquela situação, e o Anselmo Ramon isolando, fazendo com que o Fortaleza ficasse com essa vantagem até o final das penalidades, aquela dos 5 lá, e o Fortaleza trazendo esse título. Olha só que coisa cruel, Anselmo Ramon, né, cara, isolou, misericórdia. Inclusive, hoje pela manhã, no programa de rádio, algumas pessoas estavam questionando o Anselmo Ramon com as apostas, as conhecidas bets, né, falavam, isso aí é porque ele ganhou dinheiro, não sei o quê. Eu acho que o fato do Paquetá evidenciou muito isso, mas a gente tem que parar um pouco também e equilibrar um pouco isso e não levar tudo para a teoria da conspiração, né? Por isso aconteceu, por isso aconteceu. Acho que não é bem por aí também, não. Falando do jogo, dos dois jogos, na verdade, eu penso que o Juan Pablo Vojvoda, talvez o maior técnico da história do Fortaleza, cada vez mais conquistando e se apresentando com muito destaque, eu penso que ele errou. Eu penso que ele errou, na verdade, nos dois jogos. No primeiro jogo, ele poderia ter... Acho que ele entrou com o Hércules... Foi reserva, né? No primeiro jogo? É reserva, né? Acredito que sim. Mas nesse segundo jogo, ele poderia ter entrado de uma forma mais prudente. Sim. Mas ele entrou com uma equipe mais ofensiva, como é de costume, lógico, como é de costume. Alguns nomes ele poderia ter utilizado, como o Kervin, eu acho que ele deveria ter sido utilizado, afinal de contas, ele chamou o Kervin da seleção venezuelana, mas não aproveitou o garoto. Eu acho que ele fez escolhas ruins nos dois jogos, inclusive, não só nessa segunda partida, mas o título, foi o que eu falei no rádio, mas o título pode mascarar essas falhas do Vojvoda. Na minha opinião, vale a pena sentar, analisar e tentar corrigir algumas coisas que foram ruins, que foram erradas. Mas o título pode mascarar isso, né?
Eu tenho a mesma opinião, acho que a maioria das pessoas tem, que o Vojvoda, sem dúvida, na minha opinião, é o maior técnico da história do Fortaleza, por todos os títulos e tudo que ele faz, mas não é recente a sequência de erros do Vojvoda. Realmente, eu concordo quando você diz que o título meio que pode mascarar um pouco, mas mascarar em parte, porque uma coisa que eu vi muito, eu acompanho muitos comentários, principalmente quando tem a questão de títulos, então eu acompanho muitos comentários nas redes sociais. E eu vi muitos torcedores do Fortaleza falando que, bom, vencemos, estamos com o tricampeonato da Copa do Nordeste, mas a gente perdeu de 2-0, tendo uma vantagem de 2-0. Uhum. Então, assim, em parte, claro, todo mundo está ali comemorando o título, né? Mas, assim, não é a primeira vez que o Vojvoda vem cometendo erros. Eu acredito que no próprio Campeonato Cearense, ele cometeu erros na final do Campeonato Cearense. O pessoal tem muita essa coisa de falar, mas não é o técnico que joga. Mas se existe um técnico, é porque ele tem alguma precisão. E eu concordo com o que você disse. Eu acredito que realmente o título vai dar uma mascarada, mas assim, se ele continuar com essa sequência de erros no Campeonato Brasileiro, logo o pessoal vai voltar a criticar, porque assim, já existem críticas, lógico que é um técnico de tirar o chapéu. Para mim, realmente, ele é um dos maiores que existe atualmente no Brasil, para mim. Também. Mas eu acredito que ele realmente tem que sentar para rever alguns erros que podem custar coisas no futuro, que agora ele tem um campeonato brasileiro e não é fácil. É um campeonato muito difícil que está ali, ou você tem que estar ali fugindo daquela zona de rebaixamento que ninguém quer ir, né? E então, não que o Fortaleza vai ali tal, mas alguns erros podem custar isso. É verdade. E o Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, ele comentou a conquista do Tricolor de Aço. O representa un título siempre es importante para la historia de un club, para la historia de jugadores, para el treinador también, o principalmente para el torcedor. O clubes o grandes necesitan títulos y o Fortaleza este es un título como Copa Nordeste, una competición de una región de Brasil como Nordeste que tiene una pasión por fútbol muy grande y conquistar esta taza es realmente importante para mí, para el club, para el torcedor, para todos los que estamos disputando esta competición. É isso, válido, né, cara? Muito válido essa conquista e esse comentário do Juan Pablo Vojvoda, celebração desse momento especial, mas como falou a Joy, né? A gente não pode se acomodar em cima desse título. O Fortaleza volta a campo na quinta-feira, dia 13 de junho, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e o adversário é o Bahia. E aí, Joyce, o que esperar desse jogo, né? Um jogo difícil, a gente sabe, Rogério Ceni, Caio Alexandre, e uma briga bonita aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma verdadeira briga com lei do ex, né? Você vendo ali o Rogério Ceni, que também foi um grande técnico no Fortaleza, que fez uma grande história. E tem o Caio Alexandre, que virou o inimigo da torcida do Fortaleza, né? E é um clássico nordestino. O Bahia, que inclusive era um dos favoritos para conquistar a Copa do Nordeste desse ano, muito se falou. Caiu para o CRB, não foi? Nos pênaltis. Isso, acredito que sim. Então, o Bahia, desde o começo o pessoal dizia, não, esse título é do Bahia, e caiu. É um jogo muito difícil, né? O Bahia ali está sempre na Série A muito bem. Então, não sei o que esperar, né? Um jogo fora de casa, torcer para que a lei do ex não funcione contra o Fortaleza, né? E o Fortaleza possa pontuar e continuar elevando aí o futebol cearense. Legal, vamos aqui para a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder da competição com 14 pontos, assim como o próprio Bahia. O Bahia também tem 14 pontos, né? A gente lembra que essa classificação ainda é de algumas semanas atrás, né? Porque estava paralisado o Campeonato Brasileiro, né? Então a gente está voltando nesta 8ª rodada. A gente lembra também que alguns times jogaram menos, como por exemplo o Internacional, com apenas 5 jogos. O Grêmio também tem apenas 5 jogos. E outras equipes que enfrentariam Internacional e Grêmio também não jogaram. E o Juventude também. E o Juventude também tem 5 jogos, né? Então vamos lá, Flamengo, Bahia, Botafogo e São Paulo, esse é o G4 neste momento.
o Fortaleza está em 11º colocado e tem esse jogo importante no dia 13 de junho contra o Bahia para tentar voltar à primeira página de classificação e aí trazer mais esperança ao torcedor tricolor, que não quer de jeito nenhum ver o Fortaleza na segunda página de classificação. No Z4, nesse momento, nós temos Corinthians, Atlético Goianiense, o Vitória e o Cuiabá. Algum destaque nessa tabela de classificação, Joyce? Na verdade, eu nem diria tanta surpresa, mas ao mesmo tempo surpresa o Vitória, né, por ter sido campeão da Série B no ano passado. Acho que se esperava um pouco mais dele. E a questão também do Cuiabá, eu acredito que o Cuiabá, talvez essa tabela, eu acredito que o Cuiabá esteja pontuando agora 3, se eu não me engano, porque ele teve um jogo, ontem ou foi antes de ontem, um jogo atrasado. Certo. Que ele venceu do Criciúma, se eu não me engano, de 5-2. Então ele pontuou os primeiros 3 pontos, mas assim, Vitória e Cuiabá, para mim, é uma surpresa. O Corinthians, por mais que seja um time tradicional e tudo, não é surpresa pelo que eles estão passando internamente. A gente sabe muito bem que o interno influencia dentro de campo. Então, o Corinthians perdeu um goleiro, está perto de perder outro, tem diretoria saindo, tem o problema do patrocinador Master, que deixou o clube. E o Fortaleza ali em 11º, eu acredito que é um jogo difícil contra o Bahia, mas eu acredito que dá sim para vencer e chegar ali no 5º, 6ª posição. Tá bom. Eu destaco aqui também o Palmeiras, que está meio distante, 7º, se eu não me engano. Alguma coisa assim. A gente imagina que o Palmeiras brigue lá em cima, né? Eu sei que tem tempo em 7º. Pelos últimos anos dele, você sempre fica esperando que ele sempre esteja ali no G4. E o próprio Atlético Mineiro também, né? Que está em 10º colocado e tal. E que o Atlético Mineiro vem até muito bem na Copa Libertadores. Não sei se de repente está focando muito na Libertadores e esquecendo o Brasileirão. E tem um jogo a menos, então assim, com 13 ele já entra no G4, né? Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda. Tá bom, então vamos falar agora de Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Ferroviário, né? O Ferroviário amargou uma derrota por 1-0 para o Botafogo da Paraíba no estádio Almeidão, em João Pessoa. O Peixe teve as expulsões de Alisson e Igor Dutra e tomou um gol de Joãozinho. Ferroviário, que começou ruim essa Série C, debaixo do comando técnico do Copertino, mas aí houve aquela demissão do técnico do Ferroviário, chegou o Paulinho Kobayashi, alguns nomes também vieram e estão no grupo do Ferroviário. Esse foi um pênalti, claro, para mim, que não foi marcado, não é isso? Ou foi marcado esse aí? Acredito que não, porque seria a favor do Ferroviário. Não foi marcado. Pois é, pênalti claro que não foi marcado e muita crítica para a arbitragem, inclusive. Enfim, Botafogo da Paraíba 1-0 em cima do Ferroviário. Assim, jogar com o Botafogo da Paraíba na casa deles é sempre muito difícil. O Ceará que o diga, o Ceará sempre sofre para vencer do Botafogo ali. E também tem a questão das expulsões. Eu acho que acaba que você não tem muito o que fazer. Eu acredito que desde que o Kobayashi voltou, né, teve uma melhora, o Ferroviário. Acho que ele ainda perdeu, assim que ele chegou, ele perdeu um jogo, 1 ou 2, não tenho certeza, mas acredito que já ele perdeu 2 jogos, que no segundo jogo ele já pediu meio que uma transformação do elenco, ele dispensou alguns jogadores e trouxe outros. Então, assim, é uma derrota ruim, principalmente pelo início que o Ferroviário teve na Série C, mas, infelizmente, como eu disse, 2 expulsões, não tinha muito o que fazer, e mesmo sem expulsões, realmente jogar com o Botafogo da Paraíba lá é muito chato. Eles são um time, com todo o respeito da palavra, são um time chatinho de você enfrentar na casa deles. Então, infelizmente, bola para frente e pensar na próxima rodada. Cara, que vacilo, né? Sim. Aquilo que você falou, o Kobayashi chegou, perdeu no comando técnico do Ferroviário, mas venceu 2 partidas seguidas, o que trouxe um alento para o torcedor coral e agora volta a perder. E ele falou, inclusive, Paulinho Kobayashi, ele lamentou, obviamente, essa situação da equipe e ele fala aqui no Resenha de Artilheiro. Olha, é todo um trabalho, né? Não é só um jogo, só o resultado. Acho que todo o trabalho que a gente faz, a gente estuda o adversário, trabalha a semana toda para chegar no jogo, tentar fazer um jogo de igual. Tivemos o pênalti também, que ao meu ver foi pênalti, nós vimos depois, acredito que deva ter sido pênalti, ele não deu o pênalti a favor,
e aí expulsa um atleta nosso, a gente fica com um a menos, dificulta bastante, acabamos tomando o gol. Não satisfeito, ainda expulsa um outro, que a gente possa ficar com 2 jogadores a menos, e mesmo assim nosso time se comportou muito bem, que eu falei para os jogadores que eles estão de parabéns pela luta, pelo empenho, mostrou que nós somos uma equipe, não tem um individual e sim um coletivo. Acho que todos eles lutaram bastante, batalharam bastante, mereciam um resultado melhor, mas infelizmente não foi aquilo que nós gostaríamos. Beleza, aí está Paulinho Kobayashi lamentando, e eu concordo com ele, né? Você ter 2 expulsos e ter um pênalti claro que o árbitro não marcou, isso atrapalha, inclusive... Sim. O psicológico do atleta dentro de campo e tal, né? Acaba prejudicando, porque os jogadores ficam até mais nervosos, né? Quando você vê um pênalti claro que não é marcado, que poderia dar a chance de sair pelo menos com 1 ponto, aí você está ali com 2 jogadores a menos e tudo, realmente, acho que não tinha muito o que fazer. Eu acho que eles foram bem em perder somente de 1-0. Ok, e o Ferroviário que volta a campo contra o Atlético, sábado, 15 de junho, no estádio do mesmo nome, em São João del Rei, nas Minas Gerais. É isso? É, né? E o Floresta, o outro representante da Série C, representante do Cearense da Série C, joga logo mais às 20 horas contra o Confiança no estádio Presidente Vargas. O Floresta joga hoje, inclusive hoje, só para registrar aqui, a gente estava conversando com José Renato Sátiro Santiago Júnior, ele que é neto do fundador do Floresta, ele está escrevendo um livro e hoje será o lançamento desse livro lá no Shopping Benfica. E ele explicou um pouco sobre esse logo aqui, né? Esse aqui, para quem não sabe, lembra muito a árvore do Nottingham Forest Football Club, time lá da Inglaterra. E ele fala que Forest também significa floresta, então eles têm ali, de alguma forma têm esse símbolo. E o fundador do Floresta torcia Ceará, por isso que o logo tem o mesmo do Ceará. Esse formato do Ceará. Joyce, seguinte, Ferroviário, a gente lembra que na Série C só é jogo de volta, só são 19 rodadas nesta primeira fase, segunda fase, se classificam 8 para a segunda fase. E o Floresta está na lanterna da competição, né? A gente lamenta a situação do Floresta novamente, ano passado foi difícil, mas ele conseguiu se manter e agora 7 para 8 jogos, se eu não me engano, ele continua na lanterna da competição. Ele ainda não venceu, né? Não venceu, perfeito. Não venceu, perfeito. E, se eu não me engano, nem sequer empatou. Na verdade, o Floresta perdeu todos os jogos. Isso realmente é muito lamentável para o futebol cearense. Que eu estava até comentando hoje de manhã com outras pessoas que o futebol cearense vem crescendo muito. A gente tem times em todas as séries, Série A, B, C e D. Isso. Mas, como você disse, o Floresta até tentou e conseguiu se segurar no ano passado, mas eu acho que esse ano, infelizmente, já no andar da carruagem que está, talvez seja um pouco mais difícil. Ainda tem chance, sim. O Floresta precisa urgentemente vencer. Hoje ele joga em casa, então precisa estar ali somando pontos para tentar se manter ali na Série C desse ano. Mas assim, no andar da carruagem, infelizmente, dá a entender que ele possa cair para a Série D no próximo ano. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e aí já volta falando de Ceará, falando de Série D, vamos falar de flag football. A gente vai falar sobre um bocado de coisa aqui ainda, então fica ligado com a gente, já voltamos, é Rapidez. Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Comissão de Cultura, Esporte e Juventude discute e vota as propostas de novas leis para estes segmentos, fiscaliza as atividades da gestão nas áreas afins e pode realizar audiência pública para debater assuntos das áreas que representa. A partir de 2021, também virou juventude, que é uma pauta muito importante da política pública, principalmente na cidade de Fortaleza, que tem 1/3 da população de jovens, com a grande maioria desses morando na periferia da cidade, precisando de atenção, precisando de respeito e de políticas públicas com inclusão. Então a comissão trata dessas matérias, debate o mérito, o assunto, o conteúdo dessas matérias relacionadas à política pública de esporte e lazer, da mesma forma a política cultural da cidade, fiscaliza também o executivo em relação à execução orçamentária, aos programas que são realizados, aos projetos que são propostos, ao funcionamento das secretarias e da política pública da parte finalística também, no meio e também finalístico, da mesma forma da política de juventude. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Pensar em um posto de saúde móvel que vem onde a gente precisa ia ser bom demais, né não? Pois é, a prefeitura pensou nisso e criou o Vem Saúde, unidades móveis de saúde com exames, consultas médicas, dentista, aplicação de vacinas e entrega de remédios, meu patrão. Mais uma ação para reforçar o atendimento de saúde na cidade. Unidades móveis de saúde, pela primeira vez, Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Agora vamos falar de Ceará. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que está nos acompanhando, tá? Deixar um abraço forte para Cristiano Barroso, muito obrigado pela audiência. Estamos com Carlos Feitosa, muito obrigado pela audiência. Obrigado a todos. Olha, toda segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, ao vivo, 16h30, resenha de artilheiro, tá? Na FM Fortaleza é segunda e sexta, 11 horas da manhã. E quarta-feira, às 18h30, você acompanha Maestros da Bola. Um bate-papo onde eu recebo ex-atletas, dirigentes, artistas, num podcast. É formato podcast e é bem legal, tá? Deixa eu falar do Ceará, porque estão cobrando aqui, tá? Estão cobrando, mas Ceará fica... Às vezes a gente alterna primeiro bloco, às vezes segundo bloco. Ceará volta a campo contra o Vila Nova na segunda-feira, hoje, dia 10 de junho, em Goiânia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 19 horas. O que esperar, Joyce, desse time que nos últimos jogos até tem ganho, né, cara? Encostou lá no G4, está em quinto colocado, a gente vai já ver a tabela de classificação também. Mas o que esperar do jogo de hoje contra o Vila Nova? Vila Nova que levou 10 do Paysandu. Na verdade, levou 11, foi 11, 11 né? a 0. E ainda levou, no total. Mas é um jogo difícil, né? Primeiro, fora de casa, sempre é um jogo difícil. Porém, se o Ceará souber aproveitar o momento do Vila Nova, pode sair vitorioso. O Vila Nova não vence, se eu não me engano, há 5 ou 6 jogos, tá sem vencer. E eu acho que o Ceará tem que aproveitar isso, porque hoje o Vila Nova vai ter a sua torcida lá, como sempre, só que vai ter uma torcida que vai estar mais pressionando do que apoiando. Sim. Assim, o que beneficia o time, muitas vezes, é quando o time está ali apoiando. Eu acredito que por 5, 6 jogos sem vencer, eles vão estar ali mais pressionando. E o Ceará está ali no que pode voltar para o G4, né? Foi para quinto por causa de alguns outros resultados, mas pode voltar para o G4 e, a depender de alguns resultados, pode até ser líder. Desde que caiu no final de 2022, ele não entrava no G4. Se ele vencer hoje, dependendo de outros resultados, de repente o Goiás não vencer, ele pode até ser líder nesta rodada. É um jogo bastante difícil, que vai ter torcedores como o próprio Santos, que vão estar secando contra o Ceará, porque o Santos vem vacilando, né? É o time que o pessoal tinha grande expectativa, está aí 3 derrotas seguidas. Mas eu acredito que dá sim para o Ceará vencer, apesar de ser um jogo fora de casa. Mas, como eu disse, é saber aproveitar essa pressão que o Vila Nova está sofrendo por estar 6 jogos sem vencer.
Eu acho, de fato, que a torcida, no primeiro momento, lógico, eu acho que vai entrar para apoiar. Sim. Mas se vier uma pressão do Ceará sobre a equipe do Vila Nova, ou se o Vila Nova não conseguir construir, não conseguir desenvolver um bom futebol, aí sim, logo, 15 minutos, 20 minutos, a torcida começa, aí sim, vira a pressão, vira de um incentivo para uma cobrança. E aí o peso vai ou pode atrapalhar o Vila Nova nesta situação. O Ceará, que vem bem, como nós falamos aqui, e você pontuou bem também, pode assumir a liderança hoje, né? Pelo menos, em vencendo, está garantido no G4. Coloca em tela aí, muito obrigado. O América de Natal tem 18 pontos, certo? O Ceará tem 15 pontos. Se o Ceará vencer por 1-0, ele já passa o América nos critérios de desempate. Isso. Se vencer por 2-0 e o Goiás não pontuar, o Ceará está... O Goiás não pode pontuar hoje, tá? Nem empatar, nem vencer, nada. Mas se o Goiás não pontuar e o Ceará vencer por 2-0, ele assume a liderança dessa Série B. O que seria, sim, sensacional, como você pontuou, Joy. O Ceará não havia entrado ainda no G4, entrou na rodada passada, se não me engano, caiu, mas entrou. Mas, enfim, agora voltar para a liderança seria espetacular para a torcida do Alvinegro. E o Santos, como você disse também, que era tido como o campeão fácil, Isso, né? exato. Antes de começar, pode entregar o troféu, pode dar o título para o Santos. Não está acontecendo isso, inclusive perdeu neste final de semana para o Novo Horizontino, se eu não me engano, por 3-1, e está em quarto colocado. Se o Ceará empatar, pelo menos, volta ao G4. Olha que jogo importante, como você pontuou. Se não perder, empatou, volta ao G4. Se vencer, pode até assumir a liderança do G4. Isso é muito legal. E lá no finalzinho, lá no Z4, está o Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Brusque e Guarani. Eu reputo aqui, cara, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que América, Goiás, Avaí, Santos, talvez o Sport, que a gente imaginava que estivesse um pouco mais próximo ali do bolo, né, do G4. Eu acho que os outros é isso mesmo. E o Ceará voltando ao seu lugar, que a gente imagina que seja, dentro do G4 para conseguir esse acesso à Série A. O Sport, inclusive, pode até se recuperar porque tem 2 jogos a menos, né? Como a gente bem vê ali, tem essa informação. Mas realmente o Sport não vem muito bem na Série B. É uma surpresa negativa para o futebol nordestino. Nos demais, no Z4, o único que me surpreende um pouco estar no Z4, de certa forma, é o Ituano, porque eu acho assim, o Ituano não está tão preparado para uma Série A, mas eu não imagino ele numa Série C no momento, assim. Eu acho que ele é um time bem difícil de você encarar, então me surpreende um pouco ele estar ali. De resto, o próprio Amazonas está até surpreendendo, de certa forma, só que o Amazonas vem surpreendendo desde que foi fundado, né? Porque fundado em 2019, já está na Série B, já é uma grande conquista. Mas de resto, é isso. Eu acho que realmente está ali meio que no G4 os times que as pessoas já imaginariam que estavam, com exceção do Avaí, porque o Avaí quase cai no ano passado, conseguiu se livrar do rebaixamento, e o Avaí vive um momento ruim extracampo com salários atrasados, mas mesmo com salários atrasados eles seguem vencendo, né? Mas de resto é isso, acho que o Ceará é aquela frase que torcedor sempre teme, o Ceará só depende de si. Se isso é bom ou ruim, a gente vai saber hoje às 19 horas. Mas é isso. Realmente, isso depende de si, não sei se é bom ou se é ruim, né, essa informação. Vamos lá. Hoje tem Vila Nova e Ceará, como nós já pontuamos, tem ainda Sport e Paysandu, hoje às 21h30. E amanhã ainda tem Mirassol e Goiás, e teve o jogo que foi adiado, CRB e Botafogo de Ribeirão Preto, porque o CRB disputou ontem a Copa do Nordeste. Tá? Aí está o Alvinegro de Porangabuçu e a gente faz votos para que o Ceará consiga essa vitória e traga alegria para o seu torcedor. E entre de vez no G4 para não sair mais e conseguir esse acesso, né, rapaz? Não é possível que esse ano não consiga, né?
Rapaz, tudo é possível, mas esse ano eu tô com a fé que esse ano o Ceará consegue esse tão sonhado acesso, depois de um ano passado meio ruim, eu acho que esse ano dá certo. Legal. O Atlético Cearense, falando agora de Série D, né? O Atlético Cearense venceu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte no sábado pelo placar de 2-0 em partida válida pela 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no estádio Domingão, em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. Os 2 gols foram marcados por Ari, o presidente do clube, e também atacante da Águia da Precabura. Tem um gol aí do Ari, né? Mostra pra gente aí o Ari que nós entrevistamos lá no Maestros da Bola, presenteou a equipe todinha com a camisa do Atlético Cearense, não foi? Os técnicos aqui e tal. Ari. Atlético Cearense, Joyce, que começou mal das pernas essa Série D, mas se recuperou e hoje tenta buscar esta classificação. Série D que é loucura, a gente sempre fala isso. Sim. São 8 grupos de 8, são 64 equipes, tá? E aí os primeiros colocados conseguem a classificação para a próxima fase e o Atlético quer estar nesse bolo aí. Nesse grupo A3 ou grupo 3 ou grupo C da Série D tem os três cearenses, né? Isso. Atlético Cearense, o Iguatu e o Maracanã. Mas fala pra gente aí o que é que a gente pode esperar do Atlético Cearense. O Atlético Cearense, ele realmente começou ruim a Série D. Eu acho que na Série D quem começou bem, o único time que começou bem de fato foi o Iguatu. O Iguatu estava muito bem, aí enfrentou o 13, que era o líder do campeonato, aí levou, se eu não me engano, 3-0 e meio que começou a desandar um pouco. Mas, assim, eu tenho boas expectativas em relação principalmente ao Iguatu e o Atlético Cearense. O Maracanã, infelizmente, ainda está ali meio ruim na tabela. A Série D, para mim, ela é... Se eu acho a Série C um pouco injusta, a Série D é mais injusta ainda no sentido de como é o formato, né? Eu acho que a maioria das pessoas acreditam que deveria ser o mesmo formato que a Série A e Série B, pontos corridos. Muita gente acha que é mais justo. Mas, assim, é da forma que é. Mas eu acredito que ainda dá tempo, sim, do Atlético Cearense poder brigar ali para, quem sabe, ir para a próxima fase e garantir o tão sonhado acesso para a Série C. Ok. O Ari, o autor dos gols do Atlético Cearense, falou com a gente aí. Primeiramente, quero dar parabéns à equipe, mais um jogo onde a gente se entregamos. A gente sabia da importância dessa vitória. Acho que todo mundo se entregou da melhor forma possível. Feliz por ter feito os 2 gols e dar sequência aí de vitórias, né? Então acho que gol importante, vitória importante, para que a gente possa já pensar já no próximo jogo contra eles fora de casa e tentar conseguir mais 3 pontos. O Atlético Cearense, que nos últimos 4 jogos tem 3 vitórias. Então, assim, tem sido uma recuperação interessante, né? Conseguiu respirar, vinha de uma sequência muito ruim, é verdade, mas eu estou vendo aqui que nos últimos 4 jogos foram 3 vitórias e um empate, o que faz com que o Atlético chegue em 5º lugar. O futebol cearense, de modo geral, parece que vem se recuperando nas últimas rodadas. O que eu percebo, assim, nas 4 séries é que o começo não foi bom para nenhum das equipes, mas eles vieram se recuperando aos poucos. Infelizmente, o Maracanã e o Floresta ainda não, mas o restante você vê uma recuperação lenta, mas está acontecendo. E 3 vitórias seguidas é excelente, né? Eu acredito que o Atlético Cearense deseja se manter assim. O Ari, que segue fazendo escola, dono do clube que ele joga, igual o Romário decidiu comprar o América lá no Rio de Janeiro. Todo mundo, quem assiste lá no Sudeste, acha, nossa, é uma novidade. Não, o Ari já faz isso há muito tempo. Mas é isso, acredito que o Atlético Cearense ainda tem a boa chance de continuar assim, do jeito que está agora. Beleza, vamos falar agora de Maracanã. O Maracanã perdeu para o Souza no domingo, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, pela 7ª rodada da Série D de 2024. Felipe Jacaré marcou o gol do Dino. Maracanã, em contrapartida, a gente acompanha o ótimo trabalho do Júnior Cearense, por exemplo, nas últimas temporadas à frente do Maracanã.
Ele vinha, inclusive, melhor do que o Atlético Cearense nesta competição, mas diferente do time do Ari, nos últimos 5 jogos, o Maracanã perdeu 4. Sim. Perdeu 4, né, cara? Empatou 1 e perdeu 4. Então, assim, é ruim o momento do Maracanã, embora o trabalho seja consolidado por parte do Júnior Cearense, seus pares, a diretoria, tem até um time interessante, mas preocupa. Preocupa porque é tiro curto a Série D. Como eu falei, os grupos são menores, os jogos também são muito acirrados e aí tem um detalhe, joga muito contra os times do Ceará, o que pode ser ruim, porque querendo ou não, se conhecem, né? Sim. Se conhecem, estão sempre jogando juntos. Enfim, o Maracanã perdeu mais uma e nesse momento ocupa a 7ª colocação do seu grupo. De 8, não é isso? De 8, é. Ele é o penúltimo colocado. Ele surpreendeu negativamente, porque se você pensar no Campeonato Cearense, ele empatou com o Ceará, se eu não me engano, em 1-1. E eu tenho quase certeza que acho que ele empatou com o Fortaleza, não tenho certeza agora. Mas assim, ele vinha bem, até melhor do que o Atlético Cearense, como você falou. E ele chega aí na Série D e não consegue dar resultado. 5 jogos, 4 derrotas. É quase o lanterna, é o vice-lanterna. E é ruim para o campeonato cearense, porque se não passar, pode ficar sem divisão, né? E não é o que a gente quer. A gente quer os nossos times representando a gente, seja em qualquer for das séries. Pois é, e a gente destaca ainda, claro, isso aqui é óbvio, mas tem gente que nos assiste que não é tão por dentro do futebol. Então a gente precisa explicar, né? Diferente das séries A, B e C, a Série D não tem descenso. Ninguém é rebaixado, por exemplo, mas pode ficar sem a oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro, no caso a Série D, dependendo da sua participação em outras competições. Inclusive, com a vitória do Fortaleza vencendo o título da Copa do Nordeste, abriu espaço para que o Maracanã disputasse a Copa do Brasil, na próxima edição da Copa do Brasil. Então, o Maracanã conseguiu essa oportunidade, porque, se eu não me engano, foi 3º colocado no Campeonato Cearense. Então, é importante também se manter na Série D, não só para manter esse calendário, mas também para manter o seu elenco, o seu time preparado para as outras competições, inclusive uma Copa do Brasil. Ganhar um dinheirinho a mais sempre é bom. Claro Sim. que a gente não imagina que o Maracanã seja campeão, vá para a semifinal. Não, lógico que não. Lógico que não. Mas quanto mais jogos fizer ao longo da temporada, em especial na milionária Copa do Brasil, é importante para o time. Então, mantém-se na Série D, mantém-se na Copa do Brasil e, de novo, tenta fazer uma ótima temporada no Campeonato Cearense. É interessante essa oportunidade que ele recebe para disputar a Copa do Brasil, né? É a primeira vez, né? Eu penso que sim. Eu acredito que é a primeira vez no Maracanã na Copa do Brasil e sim, é uma baita oportunidade. Você vê, eu cito como exemplo o Souza. Eliminou o Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil. Se eu não me engano, foi o Souza que eliminou esse ano. Então, assim, realmente, de fato, a gente não espera que de cara o Maracanã já chegue e ganhe uma Copa do Brasil. Claro que não, a gente tem pé no chão, a gente sabe da nossa realidade, da realidade dos nossos clubes, mas é dinheiro. Copa do Brasil, acho que é o campeonato que dá mais dinheiro, se eu não me engano, no âmbito brasileiro. Então, assim, é uma boa oportunidade, seria muito ruim o Maracanã ficar sem divisão, porque, assim, ele está ali na Copa do Brasil, sabendo que em algum momento vai ter aquela pausa e depois disso fica sem calendário, como o próprio Santa Cruz, que já foi um time de Série A e hoje está ali sem divisão. Disputou o que deu para disputar, terminou ali o campeonato estadual dele e agora segue sem divisão. E não é o que a gente quer para o Maracanã, né? Então ele tem que se esforçar um pouco mais para tentar fugir desse tenebroso sem divisão. Pois é, e continuar mostrando o Campeonato Cearense forte, né? Já tivemos aí o Pacajus, já tivemos aí agora temos Atlético Paranaense, Atlético Cearense, o Iguatu. Enfim, em todas as séries nós temos alguma equipe que vem se fortalecendo. Isso é muito importante. Sim. Então, que a gente continue vendo o Maracanaú, da região metropolitana, forte e brigador para se manter na Série D do Campeonato Brasileiro. Tá? Deixa eu falar aqui agora do Iguatu, que também vem fazendo ótimas campanhas temporada atrás de temporada. O Iguatu foi a Natal, porém
perdeu por 1-0 para o América de Natal na Arena Andunas, gol de Souza após cobrança de escanteio. Mesmo com a derrota, o Iguatu conseguiu mostrar um bom futebol e se mantém no G4, que é o primeiro objetivo para quem está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Joyce. Sim, o Iguatu é um time que vem surpreendendo bem, né? Teve essa derrota diante do América, perdeu ali pro 13, como eu falei, se eu não me engano foi 3-0, mas eu lembro até inclusive que tipo o 13 ele era o primeiro colocado enquanto Sim. o Iguatu era o segundo. Sim. Então, até brinquei na época, é uma disputa de líderes, porque o Iguatu vinha e vem bem, ele está ali no G4, teve essa derrota infelizmente fora de casa, mas acho que agora é bola para frente, pensar na próxima rodada e se manter focado no objetivo, que é se manter ali, pelo menos de início, no G4, que eu acho que o Iguatu vem muito bem, não acredito que ele vá sair desse G4 e tem tudo para, quem sabe, conseguir uma vaga na tão sonhada Série C do próximo ano. E jogou bem de novo essa partida, eu destaco isso, repito isso, ele jogou bem e contra uma América de Natal, um time tradicional, um time campeão, um time que está sempre brigando com as principais equipes do Nordeste, enfim, destaco mais uma vez. E destaco também o trabalho que vinha sendo feito pelo Washington Luiz, técnico do Iguatu nas últimas temporadas. Ele recebeu uma proposta difícil, irrecusável, que foi as palavras que ele usou, inclusive no meu WhatsApp, ele falava isso, inclusive aqui nesse programa eu falei com ele ao vivo aqui, ele disse, olha, a proposta é recusável, não posso confirmar ainda o time, mas a nossa querida repórter Fernanda Alves já havia antecipado para o time que ele iria lá no Piauí. Enfim, trabalho maravilhoso que ele fez. A gente espera que isso se mantenha, que o trabalho continue sendo bem feito. Quem assumiu o Iguatu, inclusive no lugar do Washington Luiz, foi Flávio Araújo. Falei com ele hoje, inclusive. Flávio Araújo, que está à frente do Iguatu. Que ele continue fazendo esse trabalho e eu vou... Coloque em tela, por favor, a classificação da Série D, pode ser? Coloque em tela para a gente aí, ó, analisar. Nós temos aí o 13, que continua líder, cada vez mais líder. Não perdeu nenhum jogo, 6 vitórias e um empate. 6 vitórias e um empate, perfeitamente. 19 jogos em 19 pontos em 7 partidas. O Santa Cruz... Aqui é uma surpresa para mim. Sim. Santa Cruz é o segundo colocado com 12 pontos. O América de Natal entrou de vez no G4. A briga era boa aí. A América estava atrás do Iguatu, né? Sim. A América estava atrás do Iguatu e roubou esta posição. Está com 12 pontos também em 7 jogos disputados. É o terceiro colocado. O Iguatu, fechando o G4, está em quarto com 11 pontos ganhos. É aquilo que nós falávamos há pouco tempo. O Atlético Cearense encostou. Está com 9 pontos, é o quinto colocado. O Souza é o sexto colocado. O Maracanã está com 5 pontos e aí ainda tem tempo, é verdade, mas já preocupa. O Maracanã precisa urgentemente se voltar para a parte de cima dessa tabela. É o sétimo colocado e o Potiguar tem apenas 3 pontos na lanterna deste grupo. É isso, né, Joyce? A gente pode perceber, e aí eu fico feliz quando eu vejo o Atlético voltando para a briga. Sim. Né? O Atlético, há algumas rodadas, na minha visão, pode trazer para cá, na minha visão, estava ali, tipo, que entregando os pontos. Sim. Mas agora eu vejo, até porque ele não vinha produzindo. Por exemplo, o Iguatu perdeu. Mas jogou bem, ele vem jogando bem, tá? O Atlético não jogava, não apresentava um bom futebol e nem vencia. Agora ele voltou a vencer. 4 jogos, 3 vitórias e um empate, se não me engano, foi uma derrota. Nos últimos 4 jogos. Então ele voltou para a briga. Eu fico feliz quando eu vejo novamente a equipe envolvida e buscando, né, com foco, com um objetivo. Eu fico feliz em ver de volta o Atlético Cearense na briga, e aí tem o Iguatu também, que os dois consigam entrar e o Maracanã consiga se recuperar. O Iguatu, ele teve esse vacilo, né? Como eu disse, o Iguatu estava ali sempre em segundo lugar e parece que depois da derrota para o 13 se traumatizou um pouquinho e deu uma decaída, mas vem bem, está ali no G4. E agora o Atlético Cearense se recupera. Nos últimos 3 jogos, né? Como você falou, 3 vitórias. Vinha de 4 derrotas e reacendeu, deu
9 pontos nos 3 últimos jogos e agora briga ali, ele está com 9 pontos, isso são 2 pontos só de diferença para o Iguatu e 3 para o terceiro colocado e o próprio segundo colocado, né? Então, ainda tem muita água para rolar e eu acredito, o Iguatu para mim é praticamente certo que vai passar, mas eu acredito que o Atlético Cearense também pode aí brigar, já está brigando, mas possa conquistar uma vaga aí no G4. Excelente, é isso. A gente fechando, deixa eu só passar aqui nos outros grupos da Série D, não tem cearense nos outros grupos, mas eu quero só para a gente reforçar, tá? No grupo A, o grupo 1, né? No grupo A1, como está aqui no Globo Esporte, eu costumo falar o grupo 1, nós temos, olha meu Deus, saiu aqui, cadê? Enfim, saiu aqui. Voltando para o grupo 3 mesmo, que é o nosso, né? Que é o nosso, né? O Iguatu é o 4º, o Atlético é o 5º e o Maracanã é o 7º colocado, ok? Na Série D são os seguintes, Iguatu recebe os próximos jogos, recebe o América de Natal no estádio Morenão no dia 12 de junho, dia dos namorados, é? Isso, Olha só, quarta-feira. rapaz, quarta-feira, dia dos namorados, às 19 horas. O Maracanã volta a campo também na quarta-feira, dia 12 de junho. O que é que eu vou dar de presente para o Cláudio Costa, hein, cara? Às 20 horas contra o Souza da Paraíba, no estádio Marizão. E também na quarta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, o Atlético Cearense enfrenta o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Olha aí que legal. O Santa Cruz é o terceiro colocado, se eu não me engano. Não, é o segundo. É o segundo colocado, né? Então, assim, o Atlético tem uma oportunidade de encostar ali na frente, tá? Se ele vencer, fica com a mesma pontuação. Olha não aí. sei se na diferença, talvez o Santa Cruz Esses continue. caras são bons, né, cara? Eu pensei, os caras botaram. Olha aí, ó. O Atlético encara o Santa Cruz. Vai igualar em pontuação, vai entrar de vez no G4, caso vença, obviamente. Tem que vencer, né? Tem que fazer o dever de casa, né, Gisele? Acredito que ele fica em terceiro pela questão do número de derrotas. Entendi. Porque ele fica com a mesma pontuação, aí fica o mesmo número de vitórias, sem empates, mas aí ele fica com uma derrota mais. Aí o saldo de gols, né? Que na verdade ele vai decidir de saldo de gols se tiver. Tem saldo isso de também. gols que é o próximo critério. Mas aí pode entrar no G4. Entra no G4, exatamente. Tomara. O representante do Fortaleza Esporte Clube, na categoria do Flag Football Feminino, estreia na etapa Nordeste da Copa do Brasil 2024 e garantiu o 4º lugar na competição e conquistou a tão sonhada vaga para a Superfinal Brasileira, que acontece no dia 30 de novembro a 1º de dezembro em Manaus. A fase regional foi realizada no último final de semana, 1º e 2 de junho, no CFO, Centro de Formação Olímpica, e consagrou o time do Parnamirim Scorpions, bicampeão do Nordeste. Tem alguma informação, vídeo, alguma coisa aí? É só imagem, né? Né, Cláudio Costa? Só imagem. Conhecia, Joyce, o Tritões aí, o Flag Football? Conhecia, inclusive eu tenho uma amiga que joga. Olha aí, rapaz. O Cláudio Costa joga também. A gente registrou aqui o masculino, tá? Que também disputou, só que infelizmente não se classificou para a próxima etapa. Como é o nome dela? Renata. Quem foi que teve aqui? Quem foi que teve aqui, hein? Torcedora firme e forte do Fortaleza, meu filho. O nome da menina que teve aqui, eu não estou lembrado agora. Sei que era da defesa, ela. É a Renata, né, não? Deve ter sido ela, capaz de ter sido ela. Eu acho que foi a Renata que esteve por aqui. E aí elas venceram, ficaram em quarto lugar, na verdade, né? E passaram para a próxima fase, o que é espetacular. E a gente parabeniza mais uma vez o Fortaleza por apoiar um esporte que não está nos holofotes e as meninas do Tritões, que fez um trabalho maravilhoso e vai agora para a próxima fase. Isso é simplesmente espetacular e a gente parabeniza todo esse trabalho. Já jogou, Joyce? Não. Quer jogar, Joyce? Não. Dá tempo, Joyce. Não, deixa eu só. Eu gosto de comentar. É? Eu sou ótima comentando, gente. E futebol? Eu também prefiro só comentar. A última vez que eu tentei jogar não deu muito certo, não. O Cláudio Costa também. Da outra vez que ele tentou jogar não deu muito legal, não. Não deu muito certo, não. Teve gente que quase foi para o hospital. Deixa só eu comentando mesmo, que é melhor. Ala, meu Deus do céu. Joyce, satisfação te receber aqui no Resenha de Artilheiro, tá?
convite feito para outros momentos, no rádio, na TV e no podcast. A gente agradece aí a tua participação. Fala fácil. Coloca depois aí os créditos do Instagram dela para a turma acompanhar, seguir e tal. Muito obrigado, Joyce. Eu quero agradecer você pela participação, pela oportunidade de estar aqui. Eu já acompanho o programa há um tempo e quando recebi o convite eu fiquei muito feliz. Tenho amigos também que já participaram e sempre que precisarem, estou por aqui. É uma coisa que eu amo de paixão, sobretudo futebol brasileiro, quem me conhece sabe. E eu tenho a minha paixão pelo futebol brasileiro, sobretudo para o futebol cearense. Então, assim, for para falar de futebol cearense, pode me chamar a qualquer momento que eu estou por aqui para comentar. E espero que os nossos times possam nos dar alegria ao longo da temporada. Fortaleza deu ontem, o Ceará deu hoje, que o Maracanã possa também, o Floresta, na verdade, hoje, né? Que o Floresta hoje também possa finalmente vencer e pontuar seus 3 pontos. E é isso. Só chamar para a próxima que a gente está por aqui. Show de bola. Foi massa, cara. Muito obrigado pela tua participação. Gente, finalizamos mais um programa Resenha de Artilheiro. Produção, edição e roteiro do jornalista Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Showa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Nos comentários hoje, Joyce Maciel. Você acompanha o nosso programa toda segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30, e na FM Fortaleza 90.7, segunda e sexta, de 11 às 13. Muito esporte para você, tá bom? E o podcast Maestros da Bola, toda quarta-feira, 18h30, também na TV Câmara Fortaleza. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.